A criança, ela nasce dependente. Então, é o adulto que toma conta. O adulto, ele tem a figura de proteção, só que não são todos os adultos que protegem. Então, essa criança, ela tem que saber a diferença entre carinho e abuso. Bem-vindos ao Café com Pais, o podcast da Universidade de Pais. Sou Ana Luísa Meirelles e junto com o Dr. Vimer Botura, mergulhamos na parentalidade e nas relações entre pais e filhos, convidando pais e especialistas da área para as nossas conversas. Nosso programa oferece insights práticos e conteúdo para fortalecer laços familiares e o seu desenvolvimento pessoal. A cada episódio exploramos estratégias e compartilhamos experiências que ajudam a criar um ambiente familiar mais amoroso e compreensivo. Junte-se a nós para aprender, crescer e desenvolver suas relações familiares. Bem-vindo a mais um podcast do Café com Pais da Universidade de Pais. Eu sou Ana Luísa Meirelles, terapeuta, educadora parental, e estamos aqui para trazer informação, conteúdo que inspira e que traz muito conhecimento. Esse episódio promete transformar a forma como vocês veem e abordam um tema tão fundamental, a sexualidade, na infância. Quantos de vocês já se pegaram sem saber como iniciar uma conversa sobre corpo, limites ou emoções com seus filhos pequenos? É um desafio comum. E hoje vamos soltar muitos grilos, ou melhor, grilinhos, juntos. Temos a honra de receber novamente uma voz que já é de casa e uma referência nacional, a sexóloga Cida Lopes. Seja muito bem-vinda, Cida. Obrigada, Ana. Autora do best-seller Soltando os Grilos, que já ajudou tantos pais com crianças de 9 a 15 anos. E a grande novidade é que ela não vem sozinha. Hoje a Cida traz uma parceira inédita, inspiradora, a sua neta. Oi, gente. A Júlia Lopes, de apenas 12 anos, agora já 13, que é coautora do livro Soltando os Grilinhos. Este novo trabalho é um presente para pais e educadores de crianças de 3 a 8 anos, preenchendo uma lacuna crucial. Temos já 2 podcasts com a Cida, onde conversamos sobre o desafio de falar sobre a sexualidade e temos o outro episódio que a gente fala como, quando e o que falar para os filhos. Agora, com Soltando os Grilinhos, mergulhamos ainda mais fundo na primeira infância. Prepare-se para um papo direto, prático e cheio de insights para empoderar vocês e seus filhos. Cida, é um prazer imenso tê-la aqui novamente. Você que mora em Portugal, está de passagem aqui junto com o seu lançamento, curtindo a neta e a família. E da última vez, o impacto de Soltando os Grilos foi enorme. Sim. Agora, Soltando os Grilinhos. Chega para os pequenos. O que te motivou a criar este livro, especificamente para a faixa etária de 3 a 8 anos? E como a Júlia entrou nessa jornada de coautora? Eu pensei no livro, quer dizer, já era uma ideia minha, né? Porque o Soltando os Grilos, ele está direcionado para crianças de 9 até adolescentes. Só que as crianças só não começam a falar mais cedo porque não sabem falar, né? Porque a partir do momento que a criança dá conta de construir uma frase, né? Manter um diálogo, ela já quer saber sobre o mundo, né? Então, do mesmo jeito que uma criança quer saber por que dia tem sol, à noite tem lua, e todas, ela tem o universo inteiro para ela descobrir. E a questão da fecundação, da gestação, é sempre um mistério muito grande para a criança, né? E é a partir dos 3 anos, quando muitas vezes ela tem contato, a mãe está grávida de novo, ou uma tia, né? Aí ela também é onde que ela vai constatar a diferença que a menina tem vulva, tem vagina, o menino tem pênis. Então, todo esse universo da sexualidade, ela faz parte do desenvolvimento da criança e é super saudável ela ter as respostas que elas, né, para as perguntas dela. Já o né? quanto antes, né, Cida? Com certeza, com certeza.
com mais de 30 anos de experiência na área, o que você percebeu que ainda faltava no diálogo sobre essa sexualidade para essa primeira infância? Teve um grilo específico que te fez pensar ou foi no algo geral dos grilinhos que você foi sentindo isso? Porque o Soltando os Grilos, ele foi escrito a partir das dúvidas das crianças, né? O Soltando os Grilinhos, a partir das dúvidas dos pais, né? Porque eles que vêm até mim, né? Sim. Uma criança de 3 anos não me manda Certo, uma mensagem não pedindo. Então, e a grande dificuldade dos pais é falar ou responder a famosa pergunta que todo mundo morre de medo de escutar de um filho como que eu entrei na barriga? Como que o bebê nasce, né? Porque nós vamos ter que falar de relação sexual. Aí a gente volta para a mesma dificuldade dos pais. Para saber o como falar sobre esse assunto, Sim, né? sim. E a gente aproveita e fala aqui que o nosso episódio com a Cida, que a gente fala do porquê, né? Dos desafios culturais. Sim. Por que temos essa barreira enorme de falar sobre esse assunto, Sim. né? E, Júlia, como foi para você, aos 12 anos, embarcar nessa aventura de escrever um livro com sua avó sobre um tema tão importante para crianças pequenas? Qual foi a sua primeira reação ao convite? No começo eu fiquei assustada, né? Porque eu nunca tinha feito algo parecido. Tipo, eu já passei por várias experiências. Mas escrever um livro, pra mim, foi muito diferente. Então, tipo, eu não sabia como eu fazia, eu não sabia, né, do processo. Só que esse livro também, ele me ajudou muito a, tipo, me descobrir, ter minhas dúvidas. Eu tirei minhas dúvidas, eu ajudei muitas amigas. E, tipo assim, hoje em dia eu falo que foi uma das melhores experiências da minha vida. Eu adorei escrever esse livro com a minha avó. Olha, que A gente ótimo. estudava, né, A gente Ju? estudava, Nós lemos o A gente leu livro vários Soltando os livros. Grilos. Fez A parte gente de mais um novo fez. estudo e um processo de muito aprendizado, A gente né? tinha horário marcado para a gente encontrar, a gente para tinha a gente estudar. reunião. Que Eu até ótimo. brincando, é minha sócia. É isso mesmo, é isso mesmo. Bom, essa jornada é fascinante e a parceria de vocês é inspiradora. Mas por que é tão crucial começar a falar sobre sexualidade tão cedo? Vamos mergulhar no impacto dessa conversa. Cida, muitos pais podem pensar, 3 a 8 anos? Não é muito cedo para falar de sexualidade? Não vou estar sexualizando meu filho? Qual é a resposta direta e prática para essa preocupação? Isso a Julinha já sabe, né, Júlia? Que a gente falar de sexualidade não é falar. Só relação sexual. É sobre você falar de tudo, como acontece a relação sexual, como os bebês nascem, como é várias coisas. Então, de 3 a 8 anos é uma idade muito boa para você falar, porque a criança pode ter as dúvidas, pode ter várias coisas, né, ao redor disso. Então, é uma idade muito boa. E a gente fala, porque assim, o primeiro passo, né, de conteúdo, de informações que a gente tem que passar para a criança é ela conhecer o próprio corpo, nomear as partes do corpo e trabalhar a prevenção, Certo. né? O cuidado do que pode, do que não pode, porque a criança, ela nasce dependente. Então, é o adulto que toma conta, que limpa, que lava, que, né, passa creme, que protege essa criança. Então, até essa criança começar a ter autonomia, ela fica totalmente vulnerável e exposta a qualquer adulto. Certo. E para a criança pequenininha, o adulto ele tem a figura de proteção, só que não são todos os adultos que protegem. Então, essa criança ela tem que saber claramente a diferença entre carinho e abuso. Ela tem que saber quais as partes do corpo dela podem ser tocadas, em quais as situações e para quais as pessoas. Então, uma das coisas que eu falo muito para os pais, ensinem seus filhos a se limparem o mais cedo possível. Mesmo se não ficar muito limpinho, chegando em casa, tomar banho.
Porque uma criança de 3, de 4, de 5, de 6 anos, que já dá conta de ir ao banheiro, independente se vai fazer xixi, se vai fazer cocô, e ela não precisa, ela está evitando ficar exposta a um monte de gente que a gente não tem controle. É verdade. Vai na festa de uma amiguinha, vai na escola. Então, a criança saber se limpar é uma das maiores formas de proteção que a gente pode dar, oferecer para essa criança. Uhum. E a outra coisa, quer dizer, é importante desde cedinho. Isso é uma coisa que eu falo muito. Independentemente de sermos pais ou cuidadores, nós temos que pedir licença para limpar os nossos filhos. Porque se a gente quer ensiná-los quais são as partes íntimas e que ela que tem o controle, ela que vai decidir quem é que vai colocar a mão e em quais as situações, não é porque nós somos pais que nós temos um direito absoluto sobre o corpo dessa criança. Então, se dentro de casa essa criança já é respeitada, é muito mais fácil dela repetir esse tipo de comportamento fora. Então, eu acho que tem, assim, tantas coisas para a gente ensinar e passar para os nossos filhos antes de falar da própria relação sexual. Sim, né? É verdade. É quando a gente está falando aqui exatamente dessa proteção e dessa prevenção ao abuso. Então, quando você já começa desde pequeno, isso vai ficando muito mais claro, Muito né, mais. Cida? E tem que ser claro, falar mesmo, não Isso é entre realmente, linhas, e não. ainda assim é uma barreira cultural de Nossa! como fazer isso, né? Eu acho Sim. que é um beabá importantíssimo que os pais cuidadores precisam ter esse conhecimento Sim, e para cada vez mais que essa nova geração já venha com esse vocabulário, sim. né? Porque, assim, a palavra consentimento, que eu acho que é uma das palavras de ordem que nós temos hoje, né? E que isso é ensinado desde criança, desde a Sim. infância, É né? verdade. Porque, assim, a gente não dorme criança e acorda adulto. É um processo que acontece todos os dias, né? Então, isso é importantíssimo ser passado com clareza, né, para a criança, para ela saber. E sabe que nós tivemos aqui também um podcast com a Sheili Calef, que se tornou uma ativista nesse tema da prevenção ao abuso. E exatamente isso. Então, na verdade, quantos mais recursos a gente traz para a criança, para o jovem, ou seja, isso vai fazendo toda a diferença. Com certeza. Né? Então, muito importante, quanto mais cedo, melhor ainda. Então, além da proteção, que outros benefícios vemos quando as crianças crescem com uma relação saudável, informada sobre seus corpos, suas emoções e seus limites? Como isso impacta o desenvolvimento delas? Eu acho que a gente ensina, dá oportunidade para as crianças elas apropriarem do próprio corpo, né? Elas também construírem um conceito bonito, adequado, real em relação ao próprio corpo, né? Saber, porque assim, tudo que não tem nome, gente, não existe. Então, a nossa dificuldade até de ensinar uma criança de 3, 4 anos a nomear as partes do corpo, é lógico que a gente pode intercalar com os nossos nomes afetivos, de pepeca, piu-piu, o nome que você chama dentro da sua casa. Mas é importante ela saber que chama vulva, que é pênis, que é vagina, e que isso é um órgão que faz parte dela, não é a parte, né? Porque, assim, uma das coisas que é muito comum a criança se autodescobrir, descobre a mãozinha, descobre o pé, todo mundo acha lindo, todo mundo brinca, todo mundo chama, olha lá, descobriu a mão, olha lá, descobriu o braço, né? Olha lá, descobriu o pezinho, põe o dedo na boca. Mas na hora que descobre os órgãos genitais, lá embaixo, aí ninguém... Tira a mão daí. Não, tira a mão daí, fecha essas pernas. Principalmente quando é uma menina, que infelizmente, nós ainda temos essa educação tão dicotômica, né? Do que é liberado, permitido para os meninos em termos de manifestação, de brincadeiras, e até muitas vezes incentivados pelos adultos, né? A criança não está nem pensando nisso e a gente acaba introjetando, olha lá como que você já é homem, olha como que o pinto ficou duro, olha... Então, todas essas coisas, por mais brincadeira que sejam, gente, nós estamos ensinando aos nossos filhos construírem o conceito de sexualidade,
de como que eu vou lidar com o meu corpo, o que que eu tenho que fazer, o que que eu não posso fazer, o que é meu, o que é do outro, né? Então, eu acho que todos esses conceitos, quanto mais cedo, mais natural é para uma criança. Eu acho assim que toda época é importante a gente falar de sexualidade, mas quanto mais cedo, mais a criança está desarmada, mais ela está entregue, mais ela vai absorver, né? Então, para que a gente vai deixar os meninos criarem um monte de crenças para depois ter que fazer tudo na adolescência? É né? verdade, é verdade. Então, é cortar caminho, é diminuir o sofrimento de todo mundo. É verdade, eu já estou imaginando aqui o quanto que isso facilita para o pai, para a mãe, até mesmo para os avós, para os cuidadores, uma ajudante, uma babá, nas escolas, né? Então, quanto mais vai trazendo essa clareza na forma de como falar realmente, acho que é uma quebra aí de paradigma que facilita muita coisa. Júlia, na sua perspectiva, por que é tão importante que as crianças aprendam sobre esses temas desde pequenos? Você percebe alguma diferença em quem teve essas conversas cedo? Eu acho que é muito importante para as crianças já terem uma ideia de como é o mundo real, para elas não ficarem criando expectativa. Então, eu já vi exemplos de, tipo assim, eu sempre tive essa conversa muito aberta, né, com todo mundo da minha família, com os meus pais, com os meus avós, com os meus tios. E eu já vi no 5º ano da escola, eu tinha amiga que tinha ideia, tipo assim, de coisas absurdas, tipo, a pessoa engravida com uma sementinha. Tipo, eu já vi isso muito acontecer. E aí, eu sempre fico imaginando que é sempre bom a criança saber, para ela ter uma ideia, assim, do mundo real, para não criar expectativa falsa. E, acho que é isso. Imagino que, para você que sempre conviveu com esse discurso tão aberto, né, deve chegar alguns comentários curiosos para você. E daí você busca uma forma de contar sobre esse assunto, sobre trazer informação? Eu tinha amiga, né? Até esse ano que, tipo, eu não sabia direito como acontecia a relação sexual. E aí eu sempre tento ajudar, assim, o máximo possível. Tanto que, tipo assim, eu tenho amiga que chega até em mim e hoje fala, Ju, você pode me ajudar com o negócio, desse negócio? Nananã? Que é para entender pouco mais. Pra entender um pouco mais. Eu sempre tento ajudar, né? Da melhor forma possível. Que bom, né? Então, já tem ali uma grande informante aí ajudando muita gente. A ideia de chamar a Júlia, que você tinha até me perguntado, foi também por causa disso. Eu falei, Júlia, a sua voz tem um poder muito grande para suas amigas, né? Porque, assim, por mais que eu, né, tente falar com uma linguagem clara dentro, né, do que os meninos, do cotidiano deles, eu entro como aquela de discurso, aquela que proíbe, aquela que parece estar dando recado dos pais. Sei. E os meninos, principalmente quando eles entram na adolescência, a gente está cansado de saber que a bola da vez é a turma. Então, ter uma pessoa que tenha um conhecimento, né, que valide, que legitime, que fala, olha, não é assim, a gente pode conversar, isso não tem problema, a sua dúvida, você não é a única pessoa que tem essa dúvida, né? Vão conversar com os pais e até fazer essa ponte com os pais, porque os pais, eles têm o desejo de conversar com os filhos, só que normalmente os pais ficam pensando que a hora de começar a conversar é na adolescência. E aí, na adolescência, eles estão com olhos para os amigos, né? É verdade. Então, uma conversa que nunca aconteceu, não foi falado desde pequenininho, de falar da parte do corpo, de falar de consentimento, de falar do sentimento, o que você está sentindo, de nomear o sentimento, você está com medo, você está inseguro, e que pode não ter nada a ver com sexualidade, gente. Pode ser de dançar, de cantar porque machucou, porque errou uma bola, porque não teve a prova, a nota que queria. Falar de sexualidade é falar de vida. Então, pensa isso, coloca a sexualidade como sinônimo de vida, que aí vocês vão ver o tanto de coisa que a gente pode conversar, sem precisar necessariamente falar de relação sexual. Então, falar disso com as crianças, na hora que chegar na adolescência,
essa porta está aberta. Agora, se você nunca tocou no assunto, aí porque a menina ficou menstruada, o menino começou a ejacular, e agora eu quero me tornar o seu melhor amigo. Ô, gente, a chance disso acontecer Fica mais pode difícil. acontecer, Sim. mas é muito mais difícil. É. É muito mais difícil. Se cultivar e já tiver esse caminho aberto desde Lógico. pequeno, é muito melhor, né? Lógico. Porque eu vejo com a Juju mesmo, por exemplo. Foi assim que eu criei as minhas filhas. Eu falo assim, eu errei num monte de coisa, eu repeti, faria um monte de coisa diferente. Mas em termos da educação sexual, eu não mudava uma vírgula. Porque eu até, assim, eu faço contrapontos a um monte de coisa que a gente escuta até de muitas vezes de especialista, que mãe não é amiga de filho, que pai não precisa, pai é autoridade, pai, amigo é amigo. Eu não comungo com isso. Eu acho, assim, a sexualidade é só a gente pensar na gente, nós como adultos. Com quem que nós dividimos as nossas dúvidas, Queremos os nossos medos. conversar. Muitas com os vezes amigos. não é com a parceria, às vezes não é com a mãe, não é com o pai, não é com o marido, com a esposa, é com a pessoa que você confia. Então, o vínculo da sexualidade, que para mim é uma das maiores ganhos que nós temos, é por causa disso. Porque a gente se abre, a gente tem coragem de virar do avesso com a pessoa que a gente confia. Agora, se essa pessoa for a mãe e o pai, gente, eu acho que o privilégio é grande demais. É Para verdade. todo mundo. É. Não é? É. Você, assim, saber, gente, aconteceu uma coisa e eu falar para minha mãe, eu tô com medo. Porque falar assim, todo mundo fala, né, de prevenção, de gravidez, que eu acho super importante. Mas os nossos medos, né? Que a gente mesmo tem vergonha. Sim. E o que a gente escuta? Será que eu tenho que falar? Será que eu tenho que fazer isso mesmo? Será que eu vou ter que ter esse tipo de comportamento? Com quem que eu divido isso, gente? Porque a minha colega, ela vai ter as mesmas dúvidas que eu tenho. É verdade. Né? É. Então, eu acho que é um privilégio. E isso que você falou realmente, ou seja, de cultivar essa amizade com os filhos, isso não quer dizer que isso perde a autoridade ou momentos que talvez você vai ter que ser firme e Sim, trazer de alguma falar. coisa. Sim. Mas, ou seja, a gente cultivar, até eu falo muito de um novo paradigma, né? Ao invés de a gente pensar muito em educar os filhos, a gente pensar mais em criar uma relação. E conviver. E sim. cultivar isso, Sim, né? sim. É verdade. Então, eu acho que é um privilégio, porque quando fica assim, eu, a Bárbara, né, a Júlia, que já está na adolescência, e que a gente fala sem filtro, cada um com as suas coisas, né, Juju? Com as suas dificuldades, com as suas ideias, com o que aprendeu, com o que escutou. Porque, gente, ainda a sexualidade é onde as pessoas mais exageram, mais criam história. Com quem que a gente vai filtrar isso, né? É verdade. Que a gente fala, peraí, gente, será que é assim mesmo? Não, mas será que não é verdade? Será que é mentira? Será que é exagero? Eu tenho que fazer isso? Como? Com quem que a gente divide isso para a gente saber de falar, não, deixa eu escolher o meu roteirinho, deixa eu escolher o que é importante para mim, né? Então, eu acho que isso, assim, é um presente. Eu acho que a adolescência é um presente para quem tem a possibilidade de conviver e ver, né? E de ter um canal aberto nessa Sim. fase com os filhos, né? Bom, entendido o porquê, de forma tão clara e empoderadora, agora vamos ao como. Como o livro Soltando os Grilinhos nos ajuda a ter essas conversas de forma leve e eficaz. Cida, o livro é uma ponte. Como ele está estruturado para que pais e educadores possam usá-lo de forma eficaz com crianças tão pequenas? Que tipo de grilinhos ele ajuda a soltar? São todos os grilinhos que as crianças começam a perguntar, né? Que é em relação ao próprio corpo, em relação ao corpo da outra pessoa, né? Ao que ele está vendo. O que mais, Juju, que nós abordamos? A gente falou sobre consentimento, a gente falou... Deixa eu lembrar aqui. A gente falou sobre consentimento, falou de relação sexual, falou de como engravida, como é a gestação... Parto, gêmeos. De formações da família. Vamos trazer aqui, um exemplo prático de um grilinho, uma situação assim do dia a dia que vira uma conversa sobre sexualidade de forma natural, sem tabus, numa conversa
de uma criança com a mãe? Por exemplo, o Soltando os Grilinhos tem várias perguntas de crianças que os pais já me passavam, né? E até Inclusive, tem pergunta da minha irmã mais nova aí também. Eu tenho minha irmã mais nova, né? E a gente colocou várias perguntas dela daqui no livro ótimo. também. Então, tem uma pergunta que é muito comum que os meninos fazem. Por que que quando eu mexo no piu-piu, no peru, no pênis, ele fica duro? Né? E por que que fica duro? Ao invés de ou desqualificar, ou de brincar, ou de rir da criança, isso tem uma importância. Ou, se não, de supervalorizar, né? E levar para o lado que eu sei macho, porque eu sei homem, porque é isso aqui. Mas de explicar que o nosso corpo, ele funciona de forma autônoma, quer dizer, por conta dele e pelo nosso desejo, pelo nosso comando. Então, a resposta é: você pega no copo quando você quer, você fecha a mão, você dá um abraço, você fecha a porta, você anda, você muda os passos. Então, o corpo só está respondendo ao seu comando. Mas algumas coisas ele faz sozinho. A batida do coração, a comida que você come e a digestão que faz, que vira o nosso alimento, que depois vira o cocô. A água que você toma, que vira o xixi e que também vira o nosso alimento, que é a água toda que está no nosso corpo. E o pênis também, quando a gente mexe nele, às vezes ele também pode ficar duro ou ficar ereto por causa da quantidade de sangue que entra lá dentro e que isso ele faz sozinho. Pronto, simples assim. Então, não tem que criar uma explicação. História. Não precisa entrar qual que é a função, que vai precisar de pênis em ereção para entrar na relação sexual. Não. Vão reduzir, vão ver o universo da criança, o que ela tem, né, de cotidiano, do dia a dia. Então, eu acho que é essencial. Acho que você já trouxe aí um exemplo muito bom que já começa aí a trazer alguns recursos aí para os pais, né? Sim. E como a gente está vendo aí, você já tem o uso aí também de muitas ilustrações, além dessa linguagem simples, né? Como que vocês garantiram que essa mensagem fosse clara e acolhedora aí para as crianças de 3 e 8 anos? Eu defendo que a sexualidade, gente, ela tem que ser tratada com muito cuidado, com muito respeito e muita responsabilidade, né? Porque nós estamos trabalhando com valores, que cada família tem seus valores, cada família tem seus limites, tem seus desejos, mas a ciência, ela tem que estar como suporte nosso. Né? Então, é importante essa criança saber a verdade. Então, eu sempre falo que resposta para pergunta de crianças, de adolescentes, nós temos que seguir 3 pontos. Primeiro, falar a verdade. Segundo, usar uma linguagem que a criança vai entender, porque não adianta eu dar uma aula aqui acadêmica, eu tenho que usar elementos que o dia a dia que essa criança usa, com o vocabulário que ela tem. E o terceiro, que é o mais importante, principalmente, quanto menor a idade, mais em afeto nós vamos falar. Então, todas as crianças deveriam acreditar que foram desejadas, independentemente de não ter sido. Todas as crianças deveriam acreditar que foi a partir de um desejo, de um amor. E a forma como nós explicamos a relação sexual foi uma explicação que eu achei linda, né, Juju? Porque, do mesmo assim, por que o pênis tem que entrar dentro da vagina? Porque isso está mais para o final do livro. Então, no comecinho, para vocês só terem uma ideia, a gente começa apresentando os personagens e aí
Marina, que é A minha irmã. a minha neta mais nova, vai na casa, isso é história real, vai na casa da minha sobrinha e ela tá grávida. E ela estava grávida, ganhou agora a Aninha, o terceiro filho, e o Dudu e o Dani, que são os irmãos. O Dani fala que a surpresa de hoje é que a tia Ju estava com a Aninha, tá grávida, e a Aninha tá dentro da barriga. E a Marina chega em casa e fala assim, mas como que ela entrou? Como que ela vai sair? Como ela tá grávida, hein? E aí a história começa. Então, a Júlia entra como protagonista na história e ela falou, mamãe, deixa eu explicar para Marina como você explicou para mim quando eu tinha a idade dela. Então, ela começa falando sobre as partes do corpo da menina e do menino, que isso é tão importante, porque a gente também já ensina para a criança que nós não somos tão diferentes assim, né? Porque nós somos humanos. Então, a menina tem medo, o menino tem medo. A menina é corajosa, o menino também é corajoso. A única coisa que é diferente é que a menina tem vulva, tem vagina, o menino tem pênis e os órgãos internos também são diferentes, né, Juju? Então, a gente dá um nome para tudo com a função de uma linguagem bem simples, tanto da menina como do menino. A comparação, aqui fala da historinha do pênis lá, que fica duro. E aí, consentimento. Fala, Juju, da parte de consentimento. Aqui fala sobre onde pode tocar, onde não pode, em que situação. Aí aqui também tem, acho que é a mesma página, deixa eu ver. Aí quem pode tocar e quem não, aí quando... Da hora do banho, numa consulta médica. Isso. E a gente dá uma dica para os pais para falar, né? Assim, que uma das formas de ajudar essa criança a se proteger é sempre ela ter de referência um adulto que ela possa procurar. E que a gente coloca como o segredo mal. Segredo mal e segredo bom. E segredo legal. Nessas páginas aqui, Nessas duas páginas. E que não existe, que tem o segredo legal é quando vai preparar a festa para a vovó, que não pode falar nada até o dia da festa. Mas o segredo mal é aquele que traz um sentimento de medo, de insegurança nas crianças e que ela sempre vai ser acolhida independentemente do que aconteceu com ela. Ela nunca será responsável. Isso é muito importante, gente, deixar claro. Por quê? Porque o agressor, o abusador, é aí que ele pega. É aí que ele culpabiliza. Olha o que vai acontecer. Então, isso eu falei no podcast, estou repetindo. Sim. Se a criança tem medo de falar para os pais que derramou um copo, que sujou a roupa, você acha que vai ter coragem de falar que está passando por um abuso? Sendo ameaça por um adulto? Por isso que os abusos duram tanto tempo. A criança precisa, gente, de uma pessoa de referência que ela vai confiar. Assim, eu posso contar tudo que ela pode não concordar comigo, mas ela vai me acolher. Isso, a gente fecha a parte de proteção da criança. É verdade. Né? Esse segredo bom, esse segredo ruim é muito importante. É muito. E em várias situações, além disso até, né, Cida? Quando a gente está falando não só da prevenção do abuso, falando até do bullying em situações... Sim, com certeza. Que cada vez mais essa criança, ela tem essa clareza, né, de que ela pode confiar no adulto, que ela pode trazer esse assunto. Que vai ser protegida, né? Que ela vai ser validada, né? Que ela não está sozinha. Isso é essencial, gente. É essencial. Agora, a forma que a gente explicou como era a relação sexual, porque não é uma coisa criada, é a função. Se a gente passasse pela ciência, pela biologia, já fica muito mais fácil. Por quê? Pensa, vocês adultos, por que que o pênis tem que entrar dentro da vagina? No Soltando os Grilos, que é para criança maior, teve um menino que me perguntou por que que o pênis tem que entrar dentro da vagina? Por que que tem que ejacular? Por que que não pode ejacular num copinho e entregar para a mulher? Ó, que ótimo! Para que que tem que ter a relação sexual? Biologicamente, é porque o espermatozoide em contato com o ar, ele morre quase que imediatamente. Então, colocar o pênis dentro da vagina é para proteger o espermatozoide. A gente dá um exemplo no livro muito bom,
Legal que a Marina pergunta por que não pode, por que tem que ter relação sexual? E aí a gente fala que é a mesma, que é pra proteger o espermatozoide. A gente usa o exemplo de meu pai levando ela até a porta da escola pra proteger ela, pra que, tipo, ninguém assalte ela, que nada aconteça com ela. Olha que Então, interessante. essa relação, Deixa eu porque achar a assim, página. gente, a gente tem que pensar na educação sexual, na sexualidade, fora da pornografia, fora do que nós aprendemos de sexo. Vamos pensar a relação sexual como uma das coisas mais bonitas que nós, seres humanos, fazemos. Porque não deveria ser assim? A gente não deveria transar, para a gente sair mais feliz do que nós entramos? Se for para ter filho, não é uma prova de amor que você está dando para aquela pessoa? Então, por isso que eu falo assim, quando a gente coloca o afeto como a razão da nossa vida, das nossas relações, a relação sexual passa a ser uma das coisas mais bonitas que a gente tem e que a gente faz. Agora, imagina a diferença que teria feito na nossa vida se nós tivéssemos crescido acreditando nisso. É verdade. Eu acho que nem a sexologia não precisava existir. A gente não ia ter problema de causa emocional, né? Porque se orgânico, tudo bem. Eu não tenho espermatozoide, eu não tenho óvulo, isso, mas eu não tenho prazer por medo, por culpa, por ansiedade, por um monte de coisa que eu acredito, por um monte de proibições. É muita verdade. judiação, né? Então, e a gente pode mudar essa história, pode né, mudar Ana? essa história. E já estou pensando aqui, né? E nessa trajetória, né, Cida? Ou seja, você ter essas crianças, esses jovens que já têm essa leveza no assunto, já sente Sim. esse afeto, a relação deles também com colegas Lógico, do com sexo muito mais oposto respeito, na adolescência, cuidado. vai se tornando uma coisa muito mais natural. Sim. Né? Inclusive, muitas vezes tem na adolescência aquela preocupação, mas será que eu vou gostar? Mas será que eu vou querer dar um beijo? Mas eu não quero dar um beijo, ueca. E vai se percebendo cada vez mais quando vai ter o interesse em ficar junto com a outra pessoa. Sim. Né? Que isso são recursos que traz no outro Lógico, livro, no Soltando os Grilos. lógico. Que isso tudo é uma... Ah, mas então eu não preciso me preocupar? Não precisa se preocupar. Sim, porque sim. você vai ter a vontade de estar junto com a outra pessoa, né? Isso é respeitar o corpo, isso é respeitar desejo, isso é identificar o sentimento, né? Isso é a gente não fazer só para fazer parte da turma ou só para atender o namoradinho, porque senão ele fala que vai arrumar outra pessoa. Então, gente, é autonomia, né? A autonomia é você dar conta, você reconhecer o que você precisa. E em qualquer idade, a gente aprende. É verdade. Né, Juju? É. Sim. Bom, a Cida traz sabedoria de anos e a Júlia traz uma perspectiva única e essencial. Então, vamos ouvir a voz da nova geração e entender o impacto da sua participação. Então, já contou aqui como que foi dentro dessa experiência, ou seja, você realmente faz parte do livro. Agora, me conta uma coisa. Crescer com uma avó sexóloga deve ter sido diferente. Deve. O que você aprendeu sobre sexualidade e corpo que gostaria que outras crianças, amigos, também tivessem a oportunidade de aprender desde cedo? Eu queria, tipo, o meu desejo era que todas as famílias do Brasil, do mundo, assim, tivessem a liberdade que eu tenho pra falar de sexualidade dentro de casa. Então, tipo, comigo sempre foi muito aberto. Foi, tipo, falar de sexualidade era tipo, igual perguntar o que ia ter de comida no dia. Então, e eu tenho amigas que não têm, infelizmente, né, não têm essa liberdade com os pais. E o meu desejo era que isso mudasse, que os pais conseguissem conversar desde novos sobre sexualidade com os filhos. E sobre ter uma avó sexóloga, eu sempre achei muito legal. Eu sempre me gabava que a minha avó era famosa. Eu sempre falava, gente, a minha avó é famosa. E aí, só que ao longo do tempo eu fui percebendo que, tipo, não é só sobre a minha avó ser famosa. É sobre eu poder ter, tipo, essa liberdade dentro de casa. É sobre eu poder conversar com a minha avó, com os meus pais. E,
Muito, Que é o muito mais, valioso. é o mais legal, é. né, Juju? É. É muito legal você ver que não tem filtro. Não tem filtro, assim, não tem medo. Não tem pergunta boba, não tem pergunta que não deveria ter sido feita. Ai, eu pergunto, ai, eu não devia. Não, é falado, assim. E é muito gostoso. E, Júlia, o que você acha que é a mensagem mais importante que essas crianças aí pequenas devem tirar deste livro? No seu desejo. Acho que para não ter vergonha de perguntar as coisas, eu acho isso muito importante. Para não ter medo que, tipo, tudo vai acontecer no seu tempo e que vai dar tudo certo. Para não ter vergonha, principalmente isso. E o que você espera que os pais aprendam com a sua participação no livro? Que pra você criar uma relação com seus filhos de afeto, de carinho, de amor, você precisa falar sobre sexualidade. Porque, como minha avó falou, sexualidade é, tipo, como um assunto da vida, assim. Então, para você conseguir criar uma relação boa, você também precisa falar de sexualidade. Então, quanto mais novo falar de sexualidade, mais importante, mais legal vai ser para a relação. É isso mesmo. Bom, a perspectiva da Júlia é um presente para todos nós, né? Agora, para os pais que ainda sentem um nó na garganta, vamos para as ferramentas práticas, direto ao ponto. Cida, para aquele pai ou mãe que está nos ouvindo e pensa, eu sei que é importante, mas ainda travo, me sinto desconfortável. Qual que é a dica número 1, direta e sem rodeios, para começar a soltar os grilinhos? Eu acho que a primeira dica é a gente assumir que a gente precisa pedir ajuda. A gente não tem que dar conta de tudo, não é porque nós nos tornamos pais, adultos, que a gente dá conta de descartar uma coisa que sempre foi proibida para a gente. Então, como tratar com naturalidade uma coisa que nunca foi natural? Mas de saber que hoje vocês têm pessoas com quem vocês podem dividir. Porque, assim, é lógico que o livro vai ajudar, que eu posso ajudar, mas eu não sou o pai, eu não sou a mãe. O seu lugar é único. É intransferível. Né? Então, assim, o que eu posso fazer? Assumir a nossa dificuldade. Então, no outro podcast, eu dei um roteirinho, vou dar um roteirinho rápido para vocês. Então, primeira coisa, gente, quando tiver uma pergunta, primeira coisa, agradeça. Agradeço, meu filho, obrigada por você estar me fazendo essa pergunta. Aí depois você pode descabelar, você pode perder o ar, você pode ficar tonto, você pode... Assuma a sua dificuldade. Porque essa é uma das grandes cobranças que os pais têm. Eu tenho que tratar isso com naturalidade. Como que eu vou tratar com naturalidade um trem que nunca foi natural para a gente, gente? Eu que trabalho com isso tem mais de 35 anos. Tem hora que eu fico de cabelo em pé com algumas perguntas que os meninos fazem. Agora, eu falo, olha, vovó, ô Cida, você me responde? Se eu souber, eu vou te responder. Se eu não souber, eu vou procurar a resposta para você. Porque não é a sua pergunta que está errada. Não é você que não deveria estar fazendo. Não é você que está novo. Você tem a dúvida que você tem. A dificuldade é minha. Eu é que tenho que ir atrás. Eu que tenho que facilitar a sua vida. Então, pega o livro Soltando os Grilos. Pega o livro Soltando os Grilinhos. Eu tenho um curso para os pais, que eu dou de bandeja, tudo isso que eu estou falando para vocês. Um curso pequenininho, que eu tenho certeza que vocês vão dar conta de ver ele todo. Porque eu já sei, eu mesmo já comprei curso aí de 80 horas e a gente não dá conta de ver. Então, ele é pequenininho, são 15 horas, aulas de 10 minutos, 7, 8, ao todo deve dar 2 horas e meia. Você vê ele numa sentada. Eu garanto para vocês que vocês não vão ter mais dúvida de como conversar sobre isso. É assim, é uma forma de acolher, porque eu sei o tanto que vocês desejam, mas eu sei o tanto que isso para nós é muito difícil. Para a gente que está de fora, é muito fácil falar, por que você não faz? Uhum. Né? Eu estou pegando a história de todo mundo, com a dificuldade de todo mundo. Eu não quero ser mais uma pessoa para aumentar a nossa culpa, que já sai pelo ladrão. Eu sei o tanto que é difícil para a gente falar. E eu acho que procurar
para ajudar os nossos filhos, o ganho nosso é muito grande, porque a gente aprende muito sobre a gente. E quando daí a gente encontra aí muito mais leveza e conexão, né? Também. E muda a relação de tudo, até com a parceria. Até com a gente mesmo, de falar, gente, que mala sem alça é essa que eu estou carregando a minha vida inteira, né? Que eu não precisava. Então, assim, é o meu desejo que a gente fique mais leve para a gente poder desfrutar a nossa vida. Tenha mais essa né? transparência, né? Sim. Né, Cida? A gente da Universidade de Paz, que vai trazendo muito conteúdo, informações para os pais, a gente fala até de uma reprogramação, porque, na verdade, ou seja, Perfeito. hoje tem muito mais ciência. Sim. Né? Hoje a gente pode estudar sobre isso. Sim. Como é que a gente vai seguir nessa? A gente estuda até para dirigir um carro e não vai estudar para orientar a vida de um ser humano. Sim. Né? E aí é quando a gente traz, então, assuntos que têm uma barreira cultural muito maior, vamos desmistificar isso, né? Vamos simplificar, vamos trazer transparência para esse assunto, tirar isso só da aula de ciência, de desenvolvimento do corpo humano e trazer como, ou seja, é sair do físico, né? E ir muito mais para a relação, para a emoção, para esse vínculo, aonde essas crianças jovens vão poder sentir essa confiança com os pais, né? Com certeza. Eu acho que é um privilégio. Eu acho que é a maior herança que a gente pode dar, né? Deixar para os nossos filhos eles saberem que eles podem contar com a gente, independente da gente saber ou não, de dar resposta ou não. Gente, com inteligência artificial, com Google, ninguém fica sem resposta. Agora, com vínculo, não tem inteligência artificial que dá isso. Né? É insubstituível. E olha, Cida aqui, Júlia, ou seja, quando a gente fala assim, como desenvolver que esse ambiente em casa, que essa conversa seja natural? Para quem tem parceria, né? Eu acho que é muito importante ter isso. Fala, Juju, tanto para você. É muito importante ter o diálogo do pai e da mãe com a criança sobre esse assunto. Então, tipo... Dentro do possível, mesmo diálogo, né? Então, tipo, eles falarem juntos com a criança. Então, não falar separado, não falar em momento diferente. Tipo, falar junto mesmo, sabe? Pra ficar um vínculo entre a família toda. Dentro do possível, né, Juju? Dentro do possível, Porque eu acho que o mais importante é ter a mesma linguagem. E se sentir confortável. Né? Agora, começa com os dois. Eu sempre falo para os pais, gente, compra o livro, lê vocês primeiro, para vocês verem até a terminologia que eu uso, o que os meninos estão perguntando, porque são os 2 livros mais atualizados do Brasil que nós temos de educação sexual. E eu vou rebater de novo, gente. Quem tiver no meu site, tem lá www.cidalopes.com.br, tem o Soltando os Grilos com os Filhos, que é esse curso que eu tenho para os pais, que assim, eu dou de bandeja e eu passo por todas as fases. O que é esperado na infância, com 3 anos, com 4, com 6, até o final da adolescência. Eu acho que já facilita, né, Ana? Sim. E qual que é o maior grilo que os pais precisam soltar sobre si mesmos para conseguir ter essas conversas com seus filhos, Cida? Eu acho que é mudar o conceito que nós temos de relação sexual. Eu acho que tudo envolve isso. Porque, assim, uma avó, né? Eu estou falando avó porque, normalmente, a gente acredita que teve uma educação mais repressora. Ela falaria para a sobrinha de 3 anos, de 4, por que a voz dela vai ficar fininha e o irmão ou primo vai ficar grossa depois que estiver na adolescência. Sem ficar com medo de estar exagerado, que pergunta é essa? Nossa, que absurdo, a mãe sabe? Não, ela vai responder. E ela está falando de sexualidade, ela está falando de puberdade, ela está falando de desenvolvimento, de crescimento, de adolescência. Ela está falando de sexualidade. Aonde que nós barramos, gente? O que nos deixa com medo? Tudo que está ligado à relação sexual. Aí entra pênis, entra vagina, entra vulva, entra relação, entra todas as outras práticas de relação sexual. Tudo que está ligado a sexo, para a gente, é o caos. Então, se nós não mudarmos o nosso conceito, a nossa visão em relação à relação sexual,
se a gente não construir uma história bonita em relação ao sexo, nenhuma pergunta de criança ou de qualquer pessoa vai ser adequada. Agora, na hora que a gente cria uma visão bonita de falar, gente, olha que lindo, a gente vai ficar doido para os nossos filhos nos perguntarem. E a gente também a gente começar a falar, né? Porque tem muitos especialistas que falam, espera a criança perguntar. E se ela não perguntar? Quem garante que todo menino pergunta sobre isso? E aí, se não perguntou, esse assunto nunca vai ser tocado. Né? Porque talvez até numa situação, na creche, na escolinha, perguntou, sentiu ali, e talvez a conversa nem chegue em casa. Ou dentro de casa. Ou dentro de casa, já viu. Qualquer coisa não pode, para com isso, não sei o quê. Nossa, gente, tem o que é educação formal, que é isso aqui, ó, pega o livro, estuda. Tem a educação informal, que é isso aqui, ó, o tempo inteiro você está aprendendo. As brincadeiras, né, de falar, olha, todo mundo tem que ter respeito, mas acontece alguma coisa, chama o cara de viado. A criança vai aprender muito mais sobre isso do que falar, você tem que respeitar todo mundo, independente. Então, são as brincadeiras, as piadinhas, os comentários, a forma como eu te trato, o carinho, o lugar que o desejo ocupa. É disso, lembra? É só a gente pensar na gente. Onde que foi a nossa maior escola? Porque nem isso aqui a gente não tinha na nossa época. Né? Foi com a convivência. Como meu pai fazia com minha mãe, como que ele tratava, o que era proibido, o que era permitido, o que era proibido para mim, que era uma menina, permitido para o meu irmão, que era mais novo do que eu, mas ele podia. Essa é a verdadeira escola que nós temos. É verdade. Né? Então, nós somos responsáveis por tudo que a gente fala, faz, demonstra, comenta. Ninguém sai ileso dessa história. E a beleza de tudo isso, a gente ter tanta ciência e profissionais. A Júlia agora já está junto nessa jornada, né? Trazendo esse conteúdo de uma forma simples, fácil, adequado para cada idade, trazendo esses recursos para os pais, né? E agora eu vou sugerir aqui para a gente fazer um bate-bola da comunicação Frescobol Tênis, que é do nosso novo livro, aonde a gente traz aqui, já tinha comentado aqui com a Cida, vamos ver se a Júlia conhece também essa metáfora, que a gente fala que no jogo de frescobol, a gente joga com a intenção de que o outro acerte a bola. Então, no jogo de frescobol, é um jogo de parceria. Mesmo que venha uma bola difícil, eu vou lá e ajusto para garantir que o outro pegue a bola. Ela é maravilhosa. E no jogo de tênis, você já joga com a intenção a bola no lugar mais difícil para que o outro não acerta. Quando a gente faz essa metáfora na comunicação, então, quando a gente fala com o outro de uma forma que fica fácil para ele entender, para que ele possa responder, ou quantas vezes, talvez, a gente fala de uma forma dura, para que o outro realmente nem consiga responder. Se estrepe, né? E aí, vamos falar aqui, então. Ô, Cida, você falou, inclusive, que você já usa essa metáfora. Uso. Eu acho ela maravilhosa. Para mim, o Rubem Alves foi, assim, iluminado, porque é muito... Eu que trabalho com casais, sim, há mais de 30 anos, eu passo esse texto para todos os meus casais. Porque a dinâmica é essa mesmo. A dinâmica é essa. E sabe que interessante, Cida? Essa metáfora, exatamente, a gente, na verdade, está revivendo ela. Sim. E aonde a gente está trazendo recursos e a troca dessa comunicação, como a gente leva ela para o ambiente família, de pais e filhos, para a relação de casal, e estamos levando para a empresa, inclusive. Sim. E já levamos para escolas, agora vamos levar também para os jovens, para os alunos, os professores já aderiram. Ai, que delícia. Então, onde começa essa metáfora, ele falou assim, essa foi tênis, hein? Que tal agora, ao invés dessa sacada, você ajustar essa bola? E daí, quando a gente fala nessa metáfora, Cida, como você acha que tem sido as suas relações? Aonde que você acha, no seu ambiente, em casa, você consegue jogar mais frescobol ou tênis? Olha, o tênis, ele entra, mas eu sempre tento jogar frescobol. Eu sempre fico muito atenta para ver. Assim, é lógico que a gente escorrega, né? Sim. Mas aí, voltar, pedir desculpa, exagerei, não era assim... Então, eu sempre tento jogar o tênis, o frescobol. O frescobol. E quando você pensa assim num jogo interno, na sua fala com você mesmo,
Você Aí eu também sou mais rigorosa, né? Você vê? A gente tem tido essa sensação, Cida, que Sim, parece que sim. todo mundo internamente... Tem Porque uma esse é o nosso cobrança jogo maior. interno, né? Sim. E é muito interessante, porque é uma das coisas, assim. Eu acho que a metáfora, né? Os meus livros todos, eles têm a linguagem de literatura, narrativa, porque eu acho que a metáfora, a música, a arte, ela chega mais rápido ao coração do que a ciência. Né? É. E aí, se a gente, por exemplo, de tudo que nós estamos aqui conversando, né, Ana, o que todos os pais que vão ouvir, ou todos os profissionais, todas as pessoas que escutarem, o que vai ficar para vocês é o que nós tocamos no coração de vocês. Depois vocês podem, deixa eu ver, aquela hora que ela falou isso, eu acho que é interessante. Mas aquilo que toca, né? Você desarma, você tem um olhar, um ouvido diferente. Isso. E eu acho que essa metáfora de brincar com isso, é brincar com coisa seríssima, né? É uma forma de desarmar um conflito sem piorar, né? Porque é isso, o outro fala, a gente pega 4 pedras, o outro pega 8, o outro 16 e pronto. Mas fala, olha... Vamos voltar ao jogo? Eu acho que essa foi frescobol. Aí, obrigada por você estar me devolvendo. A gente desarma. Não tem que competir, a gente não precisa se impor, né? A gente acolhe os nossos medos. Porque toda forma de ataque é uma forma de falar, estou morrendo de medo de você, né? É verdade, é verdade. E a gente vai sentindo muito isso, Cida. A gente leva isso... empresas, fizemos aqui uma sequência de treinamentos na Volkswagen. E daí a gente, porque a comunicação é um desafio, a gente sabe que é o que gera os grandes problemas da nossa vida. Então, a gente leva para o ambiente corporativo, aí a gente traz isso para a conexão da família. Então, você vê que aquela equipe, aí que eles se emocionam. Sim. E a hora que ele se emociona e imagina que ele pode levar o frescobol para casa, aí ele traz o frescobol para a empresa. Sim. Né? E isso vai se tornar muito mais gostoso para todo mundo. Então, também é um livro aí muito gostoso, que vocês vão ganhar o livro para levar essa metáfora, para a gente jogar frescobol com muita gente. E para você, Júlia, ficou legal essa metáfora? Deu para entender? Ficou, deu para entender. Você vê algumas formas assim, às vezes até no ambiente da escola, que às vezes talvez o professor tem dificuldade de uma comunicação mais frescobol, mais parceira, e acaba dando uma cortada na fala de um aluno? Já aconteceu uma vez do professor, tipo, ele passou uma informação errada, aí uma aluna corrigir e, sei lá, ele falou que 2 mais 2 é igual a 3, e a aluna falou, não, é 4, mas ele ficou, não, você tá errada, você tá errada, você tá errada. Dá o braço a torcer. Você vê? Né? Enquanto ele falou assim, nossa, puxa, é mesmo, você tá certa, me enganei. Seria muito melhor. Ele ficou com medo de falar não, ficou com medo de ser humilhado, talvez. Porque ele é o professor, não pode errar, né? Pode errar. E que não precisa disso. Muito. Para a idade que vocês têm, que a turma entra, né, assim, com força total, entra muita questão de ciúmes, de dividir, amiga, de comunicar, né? Eu acho que é um recurso muito legal. E isso é importante quando, né, eu chamei a Júlia para escrever, eu acho que todas essas coisas são importantíssimos. São importantíssimas, porque ela pode ser voz. Exatamente. Né? De falar, gente, olha que legal que eu vi, que eu aprendi. Eu tinha eu estava trabalhando numa escola que eu achei super interessante, que tinha uma turma de meninas que elas faziam reunião uma vez por semana para acertar as coisas que tinham sido mal entendido. Olha que legal! Super legal, verdade. Que a coisa não cresce, né? Não cresce. Não cresce. É verdade, Não, muito, muito legal. Muito eu legal. acho que essa idade imagina, com 14, 13 anos, a gente ter esse tipo aprendido esse tipo de recurso, o que isso não ia valer pro resto da vida? Exatamente. E daí o Félix aqui já fez as ilustrações. Então, a gente tem as ilustrações de fala tipo frescobol e a fala tipo tênis. Então, normalmente vem a de tênis e como que se ajusta na de frescobol. Ai, que maravilha. Então, e a gente vê, ou seja, realmente, quando a gente tiver também as crianças jovens já crescendo com essa metáfora mais... Então, ele já sabe ali quando ele pode melhorar aquela conversa.
Então, a gente segue trazendo. E, na verdade, traz quantas linhas de abordagens Não a metáfora inclui. todas. A gente fala de CNV, a gente fala de mindfulness, a gente fala de Sim. psicologia positiva. Mas é de de relação, PNL, bem, isso é exatamente. vínculo. Aí é todo mundo, É. todo mundo. É O objetivo isso. de qualquer terapia é essa, Exatamente. né? Bom, vamos chegando aqui ao fim Ah, do nosso que dó, episódio. que pena. Então, todo o conteúdo aqui, ou seja, o acesso ao curso da Cida, o acesso aos livros, ao Soltando os Grilos, Soltando os Grilinhos, vai estar aqui na descrição do nosso episódio e também no nosso site. E eu convido você, se quiser deixar mais uma mensagem. Júlia, quer deixar uma mensagem aqui para os nossos ouvintes? Não sei, acho que não. Acho que já falei tudo que eu queria falar. Tava esperando O que falar. é mais importante, Juju, se você pudesse resumir? Qual que é o, Se eu o pudesse maior resumir? ganho? É não ter vergonha de falar com seus filhos sobre sexualidade e abortar como um assunto muito importante. Ok, muito obrigada. Eu vou bater também no mesmo ponto. Gente, o mais importante, isso é uma pergunta que eu faço para os pais. Por que os nossos filhos vão voltar quando eles estiverem adultos, que não precisar mais do nosso dinheiro, que não tiver mais medo da gente, por que eles vão querer voltar para as nossas casas? Só se a gente tiver construído o vínculo. Então, assim, tudo, qualquer pergunta que vocês escutarem, qualquer situação, coloque isso como prioridade. O que eu vou fazer vai alimentar meu vínculo, vai aumentar a distância. Então, eu acho que se vocês colocarem isso, vocês vão saber direitinho o que vocês vão fazer. Deslizou, volta, pede desculpa. Olha, meu filho, eu fiquei com medo, eu fiquei assustado. Eu sei falar sobre puberdade, mas eu não sei te explicar como o homossexual transa, ou o que é bater punheta, ou... Não existe pergunta errada, gente. Assim, a criança ela precisa ter liberdade de falar com o vocabulário que ela escuta, que ela vê, que ela sabe. Então, falar, meu filho, minha filha, meus filhos, eu estou aqui. Dentro do que eu der conta, mas eu estou aqui. Mas nós estamos juntos. Eu acho que essa é a melhor herança que a gente pode deixar para os nossos filhos. Verdade. Eu acho que é assim que a gente gostaria de ser lembrado. É sim. Não é? Que lindo, Cida. Muito obrigada. E na dúvida, segue o coração, né, Cida? Sim, segue o coração. Segue É. o coração. E, então, muito E pede ajuda, gente. Pede Isso, ajuda. pede ajuda. Joga Tá um aqui, ó. frescobol. Conta com a rede de apoio. Aqui a gente Sim. tem informações, né, Cida? É isso. Muito obrigada, meninas. Ah, obrigada a você, Obrigada. Ana. Essa Uma dupla aí tá um delícia. sucesso, tá Não, maravilhosa. uma delícia. Muito obrigada por nos acompanhar em mais um episódio do podcast Café com Paz. Para mais informações, acesse o nosso site, acesse o nosso portal e estamos à disposição. Obrigada. Obrigada por acompanhar este episódio do nosso podcast Café com Paz. Deixe a sua avaliação e já compartilhe com 5 pessoas com quem você acha que pode se beneficiar desse conteúdo. Quer saber mais sobre nossa comunidade? Cursos, palestras, atendimento e assessoria para você e para a empresa? Visite o nosso site universidadedepaz.com.br ou siga a gente nas redes sociais. Lá você encontra tudo.